Ok, pessoal. Então, neste vídeo, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo na sinalização em células estáveis e a gente vai começar a falar sobre aquilo que é a base dessa sinalização, que é o potencial de repouso, certo? Então, nós vamos tentar entender o que é e como que surge o potencial de membrana. E se nós vamos falar de potencial de membrana, então a gente vai ter que começar entendendo o que é a membrana plasmática. Bom, a membrana é uma estrutura que separa a célula do seu ambiente externo. A estrutura da membrana plasmática ela foi proposta por Single e Nicholson, isso lá em 1972, e eles propuseram um modelo que ficou conhecido como modelo do mosaico fluido. E esse modelo recebe esse nome porque, basicamente, a membrana seria formada por fosfolipídios, que são estas estruturas, certo? Na verdade, uma bicamada de fosfolipídios, então aqui um fosfolípide e aqui um outro, certo? E isso daqui seria uma estrutura fluida, na qual nós teríamos inserido diversas estruturas que são as proteínas, certo? Então as proteínas, como elas mudam de posição continuamente dentro dessa membrana, acabou que ela recebeu esse nome de mosaico fluido, porque é como se você tivesse diversas estruturas, como em um mosaico, só que isso não está fixo, está fluido, elas vão mudando de posição. E a principal característica da membrana é a sua permeabilidade seletiva. Tá? Então existem algumas funções gerais da membrana, mas a permeabilidade seletiva acaba que é a mais importante delas. Então a gente tem basicamente que a membrana ela possibilita um isolamento físico, então ela garante essa barreira entre o meio intra e extracelular. Ela também dá suporte estrutural, onde as proteínas de membrana fixam o citoesqueleto, o que auxilia na manutenção da forma da célula, por exemplo. Elas também criam junções específicas entre células. A gente vai ver, quando for falar de sinapse, que existe um tipo de sinapse que é formado por essa junção célula-célula. Ela também auxilia na comunicação da célula com o meio externo. Então, muitas proteínas acabam funcionando, na verdade, como receptores que permitem que a célula reconheça algum sinal externo a ela. E acaba que qualquer alteração na membrana pode afetar a atividade celular. Tá? Mas aí a permeabilidade seletiva acaba sendo essa função mais importante porque ela vai regular as trocas entre o meio intra e extracelular. Então a membrana ela consegue controlar a entrada de íons, nutrientes, a eliminação de resíduos celulares, a liberação de produtos da célula, como exocitose. Então essa característica é responsável pela mais importante aí, característica dela. Outro ponto importante é que a permeabilidade seletiva ela é variável. Então, ela pode ser modificada dependendo de como essas proteínas estão funcionando. Então, aqui a gente tem uma proteína canal, que a gente vai ver mais para frente ainda nesse vídeo como que ela funciona, mas basicamente a abertura de proteínas desse tipo modifica a permeabilidade da célula. Se a gente está falando de permeabilidade seletiva, então a gente também precisa entender como que isso ocorre, ou seja, como que ocorre o transporte de substâncias através da membrana. O tipo de transporte pode ser classificado dependendo do requisito físico. Então, algumas substâncias podem atravessar a membrana diretamente, enquanto outras vão depender de proteínas, então o que a gente chama de transporte mediado por proteína. Um segundo sistema já faz uma classificação segundo o movimento de acordo com a energia que está envolvida nesse movimento. Então, primeiramente, o primeiro ponto é deixar bem claro que todo transporte através da membrana ele é dependente de energia, certo? Então, se vocês virem alguma classificação dizendo que transporte passivo é o que não consome energia e o ativo é o que consome, isso é uma classificação errada. A questão é o tipo de energia que está envolvido, certo? Então, quando a gente fala de transporte passivo, na verdade a gente está falando que não existe requerimento de entrada de energia que não aquela armazenada no gradiente. Então, existe um tipo de energia, que é a energia potencial, nesse caso, que é armazenada em um gradiente dessa substância que vai se mover, mas não é, por exemplo, energia vinda de uma fonte externa, como uma molécula de ATP, certo? Isso sim seria o que iria classificar o nosso transporte ativo, que é aquele que necessita da entrada de energia a partir de uma fonte externa, como a ligação de alta energia presente no fosfato do ATP. Certo? Então aí que a gente tem essa nossa
classificação entre ativo e passivo. E dentro do transporte passivo, nós podemos ter algumas que são simplesmente difusão simples, então que independe de uma proteína mediadora, e algumas que são relacionadas a proteínas mediadoras. A gente vai ter, por exemplo, o canal e a difusão facilitada, que a gente vai ver daqui a pouco, detalhes sobre elas. Enquanto o transporte ativo, ele pode ser classificado em dois tipos. O primário, que é aquele em que o transporte em si está acoplado a uma quebra de ATP, ou seja, a utilização da energia do ATP diretamente nesse processo, e o transporte ativo indireto ou secundário, que é aquele que não usa diretamente o ATP, mas ele depende de um gradiente que é formado por alguma ATPase. Então, basicamente, você usa uma energia potencial de alguma substância, em troca você carrega junto uma outra substância contra seu gradiente. Então, é o transporte ativo indireto, ou seja, ele em si não está consumindo ATP, mas ele depende de um processo que consumiu. Então vamos começar olhando para um tipo que seria aquele transporte mais simples, talvez por isso, difusão simples. Então aqui nós temos a nossa membrana, certo? E essa difusão simples, ela basicamente ocorre com substâncias lipofílicas, ou seja, substâncias que são solúveis em lipídios. Por conta disso, elas podem atravessar passivamente a membrana, ou seja, elas conseguem se difundir pela membrana. Essa difusão direta, ela tem algumas propriedades específicas, ou seja, algumas características que definem se uma dada substância tem uma maior ou menor chance de atravessar a membrana desta forma. Então, os fatores que vão afetar a difusão através da membrana são a solubilidade lipídica. Então, quanto mais lipofílica for uma substância, maior a probabilidade dela conseguir atravessar a membrana, passivamente, via difusão simples, né? O tamanho da molécula também interfere, então moléculas menores tendem a ter uma maior taxa de difusão, e à medida que o tamanho dessa molécula aumenta, fica mais difícil ela se difundir. Isso é uma questão meio mecânica. Quanto menor a molécula, maior a probabilidade dela conseguir se encaixar entre os fosfolipídios, então maior a chance dela atravessar. Ela depende de um menor movimento dos fosfolípides dentro da membrana, então, consequentemente, existe uma probabilidade maior. A diferença de concentração também é muito importante. Então, o gradiente de concentração ele vai ser a força eletromotriz, ele vai ser a energia que vai promover esse movimento. Então, quanto mais intenso for esse gradiente de concentração, ou seja, quanto maior for a diferença da concentração dessa substância que está se movendo dentro e fora da célula, ou seja, quanto maior essa diferença, quanto maior o gradiente, maior também vai ser a taxa de difusão. Esse gradiente de concentração ele também é chamado de gradiente químico. A área de superfície também vai afetar. Então, obviamente, se você tiver quanto maior a sua área de membrana, maior a probabilidade de ocorrer uma difusão ali. Então, se a membrana for pequena, os pontos de interação são menores, então acaba que existe uma menor probabilidade de difusão. Se você tiver uma membrana muito invaginação, uma membrana muito extensa, a probabilidade aumenta. A composição da bicamada também interfere. Então, alterações na composição dos lipídios da membrana mudam o quão facilmente uma dada molécula consegue atravessar a membrana. Um exemplo típico é a presença de moléculas de colesterol. Essas moléculas de colesterol elas enrijecem a membrana, elas diminuem a capacidade dos fosfolípides de se moverem, eles ficam mais enrijecidos, menos fluidos, e, consequentemente, isso dificulta ou atrasa a passagem de moléculas pela membrana. De modo geral, essas regras de difusão elas foram descritas por Fick e acabou que elas seguem a lei da difusão de Fick. Tá? Então, matematicamente, nós podemos resumir isso com os termos da equação da lei de Fick. Então, segundo a lei de Fick, a difusão ela será diretamente proporcional à área de superfície, ao gradiente de concentração e à permeabilidade da membrana. Sendo que a permeabilidade da membrana, essa sim vai ser diretamente proporcional à lipossolubilidade e inversamente proporcional ao tamanho da molécula. Quanto mais lipossolúvel, maior a permeabilidade.
quanto menor a molécula, maior a permeabilidade. Entretanto, nós também temos aqui o transporte passivo mediado por proteínas. Ou seja, nós vimos anteriormente que para atravessar por difusão simples, a molécula precisa ser lipofílica. Só que em sua maioria, as moléculas do corpo, elas são lipofóbicas ou hidrofílicas. E por isso, elas não conseguem atravessar a membrana por difusão simples, ou têm uma taxa de difusão simples muito baixa. Então, em vez disso, a grande maioria dos solutos atravessa a membrana com a ajuda dessas proteínas de membrana, em um processo que geralmente é chamado de transporte mediado ou transporte facilitado por proteínas. Os dois principais tipos de proteínas que trabalham nesse tipo de transporte são os canais e os carreadores, que também recebem o nome de transportadores. A proteína o canal, ele vai criar uma passagem cheia de água que liga diretamente o meio intra e o meio extracelular. Já as proteínas carreadoras, elas acabam dependendo da ligação do substrato e elas nunca vão formar uma conexão direta entre o meio intra e o extracelular. Ao invés disso, uma vez que elas se ligam a um dado substrato, elas vão mudar a sua conformação e então lançando a molécula que está sendo transportada para o meio externo ou para o meio intracelular. Então, os transportadores, embora eles sejam, os carreadores, né, embora eles sejam mais lentos, eles são melhores também na discriminação de moléculas, uma vez que eles dependem da interação com o sítio ativo. E, além disso, eles também conseguem transportar moléculas maiores que os canais. Para tentar deixar esse tipo de transporte mediado por proteínas mais claro, vamos observar essa animação. Então, observem que o canal ele permite a passagem de uma molécula continuamente, enquanto o carreador ele depende da interação da molécula com um sítio específico. Então, a molécula vem e interage com o seu sítio específico. A partir de então, ele sofre uma mudança conformacional e realiza o transporte. Depois, ele volta ao estado inicial e realiza o transporte novamente. Como ele depende da ligação de um substrato, as formas de transporte associadas a um carreador elas são mais lentas, mas também por conta disso acaba tendo mais especificidade. As proteínas que formam os canais podem criar um caminho aberto para a passagem de um dado íon, ou elas podem possuir um portão. Se o portão está aberto, ocorre a passagem contínua de substância ou de íon, se for um canal iônico, né, por este canal. Mas quando o canal está fechado, nada pode passar por ele. Então, no caso mais simples, como este aqui, no caso de canais com portões, nós teremos um canal com dois estados. O estado aberto, que permite a condução, e o estado fechado, que não permite a condução. Assim, baseado na presença ou não de portões, e uma vez que presentes no tipo de estímulo que promove sua ativação, os canais podem ser classificados basicamente em 4 tipos. Os canais de vazamento, os canais ativados por estímulos mecânicos, os canais dependentes de ligante e os canais dependentes de tensão elétrica. Os canais de vazamento eles são um tipo de canal mais simples que basicamente forma essa passagem que conecta o meio intra e o meio extracelular. Daí o nome vazamento, porque eles permitem constantemente a passagem da substância que eles transportam. Esse tipo de canal ele vai ser muito importante para definir a permeabilidade básica da membrana plasmática. Então, são eles que definem, por exemplo, se uma membrana vai ser naturalmente mais permeável ao íon A ou íon B. Já os canais ativados por estímulos mecânicos, que também são conhecidos como canais mecanosensitivos ou canais dependentes de estiramento, são canais que sua abertura vai depender de estímulo mecânico que são capazes de causar a deformação da membrana plasmática. Ou seja, a mudança então de tensão, curvatura ou espessura da membrana pode alterar a conformação deste canal e promover a sua abertura ou seu fechamento.
Então, olha só, aqui está o nosso portão. Quando a membrana sofre um dado estiramento, ou seja, ela é puxada, este portão ele vai ser aberto, e aí permitindo então o fluxo das substâncias por esse canal. No caso dos canais dependentes de ligante, a abertura ou fechamento do canal se dá em decorrência da ligação de um ou mais sinalizador químico. Nesse exemplo, observamos que o canal se mantém aberto enquanto há acetilcolina, esses pequenos triângulos, ligados ao seu sítio de ligação do canal. Então, enquanto a acetilcolina está ligada, o canal fica aberto e permite a passagem de íons. Quando a acetilcolina se desliga, o canal se encontra na sua configuração fechada, não permitindo a passagem de íons. Já os canais dependentes de tensão elétrica, que também são chamados de canais dependentes de voltagem, eles possuem uma região que é capaz de responder a alterações nos campos elétricos em suas proximidades. Nesse exemplo, observamos que num potencial de menos 70 mV, ou seja, o potencial de membrana de menos 70 mV, o canal se encontra fechado. Mas quando o potencial de membrana muda para menos 50 mV, esse canal então muda sua conformação e observem que essa estrutura que fechava o canal se desloca e agora permite a passagem dos íons, ou seja, o canal foi aberto. Esse potencial mínimo que é necessário para promover a mudança do estado de fechado para aberto é o que nós chamamos de potencial limiar, ou seja, é o potencial limiar, o mínimo potencial necessário para mudar esse estado do canal de fechado para aberto. Então, basicamente, é um canal que responde a potencial elétrico. Certo, mas o que esses canais e formas de transporte através de membrana têm a ver com o potencial de membrana? É basicamente tudo. Mas primeiro vamos começar a trocar o nosso modelo. E ao invés de agora, quando nós formos imaginar o transporte, pensarmos em uma bolinha, vamos pensar em uma bolinha que também possui carga. Ou seja, vamos começar a imaginar o que acontece com íons, que são basicamente átomos livres que possuem alguma carga líquida, certo? Então, vamos considerar esse sistema onde diversas partículas carregadas, ou íons mesmo, estão dispersas no compartimento A. E o compartimento A é separado do compartimento B, à sua direita, por uma membrana. O primeiro ponto que precisamos notar é que existem muito mais partículas no compartimento A e nenhuma partícula no compartimento B. Então podemos dizer que existe um gradiente de concentração, pois a concentração de bolinhas amarelas em A é maior que a em B. A existência desse gradiente de concentração tende a empurrar as bolinhas amarelas de A para B. Mas como elas não conseguem atravessar a membrana, porque a membrana não permite a passagem dessas bolinhas, nada acontece. Agora vamos imaginar que esse canal aqui no meio da membrana se abre, para que nós consigamos então entender o que vai acontecer nesse movimento. Agora, as partículas carregadas têm um acesso ao compartimento onde a concentração é menor. Então elas tenderão a se mover para lá. Porém, assim que a primeira partícula se move de A para B, a favor de seu gradiente de concentração, cria-se um gradiente elétrico. Isso é uma tensão elétrica que ainda é muito pequenininha. E a partir do momento que o fluxo continua, o gradiente elétrico vai aumentando. E a combinação, então, do gradiente elétrico e de concentração é chamada de gradiente eletroquímico. Em algum ponto, quando uma certa quantidade de cargas atravessa de A para B, a força de atração elétrica torna-se igual em magnitude ao gradiente de concentração químico. Quando isso acontece, o movimento líquido de partículas através da membrana acaba, ou seja, por mais que as partículas continuem se movendo, a quantidade de partícula que vai de A para B é igual à que vai de B para A. Quando isso acontece, dizemos que o sistema atingiu um equilíbrio eletroquímico. Para
qualquer dado gradiente de concentração de uma partícula carregada, o potencial de membrana que se opõe exatamente ao gradiente de concentração é chamado de potencial de equilíbrio. Nesse exemplo, menos 60 mV, então, é o nosso potencial de equilíbrio da partícula amarela. É importante ressaltar aqui que, diferente do que acontece no caso de uma partícula sem carga, o equilíbrio aqui não acontece sem que acontece sem que as concentrações sejam iguais em A e em B. Ou seja, o número de partículas em A nunca vai ser igual ao número de partículas em B, porque aqui é um equilíbrio de forças e não um equilíbrio de concentração apenas. Bom, para entendermos por que esse equilíbrio vai ocorrer sem que ocorra uma igualdade de concentração nos dois compartimentos, vamos usar um pouquinho de matemática, mas é só para entender mesmo, não precisa se preocupar, não vou pedir para ninguém resolver nada disso. Mas a questão é, o equilíbrio ele ocorre quando as forças que empurram as partículas de A para B, o gradiente de concentração, e de B para A, o gradiente elétrico, chegam a uma resultante nula. Temos aqui, então, uma equação que me mostra qual o trabalho necessário para mover N partículas contra o seu gradiente de concentração, e uma outra equação que me mostra qual o trabalho necessário para mover N partículas contra o seu gradiente elétrico. No equilíbrio, a resultante dessas duas equações deve ser nula. Notem, elas não devem ser uma igual à outra, mas sua resultante deve ser nula. Parece a mesma coisa, mas não é. Isso acontece porque estas forças têm direções opostas. Enquanto uma empurra a partícula de A para B, a outra empurra de B para A. Se elas fossem iguais, ambas empurrariam na mesma direção. Tá? Mas o que eu quero é saber em qual potencial elétrico esse equilíbrio ocorre. Ou seja, eu quero encontrar o potencial de equilíbrio. Então eu quero isolar esse termo E. Para fazer isso, a gente pode brincar um pouquinho matematicamente com essas equações, até que nós vamos chegar nesta igualdade, onde vemos que o potencial de equilíbrio E ele vai ser igual a uma série de constantes, a saber, R é a constante dos gases, a constante universal dos gases, né? T é a temperatura, Z a valência do íon, F a constante de Faraday. Isso e o logaritmo neperiano da diferença de concentração, né? Então, da concentração, por exemplo, aqui do potássio em um compartimento e do potássio no outro compartimento. Essa equação ela recebe o nome de equação de Nernst, em homenagem ao físico alemão Walther Nernst, que propôs essa equação. Ou seja, a equação de Nernst nos mostra que o módulo do potencial de equilíbrio será tão maior quanto maior for a diferença de concentração entre os dois compartimentos. Ou seja, quanto maior o gradiente de concentração, maior o gradiente elétrico. Se considerarmos agora que estes compartimentos são, na verdade, o meio intra- e extracelular de um neurônio, por exemplo, nós podemos estimar os potenciais de equilíbrio de cada íon, desde que nós saibamos as concentrações deles dentro e fora da célula. Então, olhando para as concentrações dos íons de potássio, sódio, cálcio e cloreto fora e dentro desse neurônio, nós podemos estimar, usando a equação de Nernst, o potencial de equilíbrio de cada um desses íons. Ou seja, o potencial no qual o fluxo líquido desse íon através da membrana é nulo. Tá? Então a gente consegue ver que para o potássio vai ser menos 80 mV, para o sódio vai ser mais 62 mV, para o cálcio mais 123 mV e para o cloreto menos 65 mV. Ou seja, nós temos diversos potenciais de equilíbrio, certo? Mas qual deles vai definir o potencial de membrana? Se a membrana está em repouso, qual desses potenciais de equilíbrio define o potencial de repouso da membrana, que é de menos 65 mV? Após essa pequena pausa dramática, você deve ter pensado, é o cloreto, óbvio, ele tem exatamente o mesmo valor o potencial de equilíbrio dele é exatamente igual ao potencial de repouso da membrana. Não. Mas então você também pode ter estudado um pouquinho mais e vai me dizer o seguinte, não, professor, é o potássio. O potássio é que define o potencial de repouso. Tá, mas ele não é igual? Então, será que é isso mesmo?
Bom, a resposta certa não é nenhuma dessas. A resposta certa é quem define o potencial de repouso da membrana são todos os íons. Todos os íons para qual a membrana tem alguma permeabilidade. Para isso, a gente vai usar mais um pouquinho de matemática. Ok, é a última vez por hoje. Mas a gente vai olhar, então, aqui que este potencial de equilíbrio do potássio, de menos 80 mV, ele vai ser muito importante para a determinação do potencial de repouso por conta dessa equação aqui, que é a equação de Goldman-Hodgkin-Katz. Se vocês prestarem atenção nela, vocês vão ver que ela é muito parecida com aquela que a gente acabou de ver, que é a equação de Nernst. O que a gente tem aqui é que o potencial de membrana ele vai ser igual, novamente, àquelas constantes, só que agora eu tenho todos os íons, para o qual a membrana tem uma certa permeabilidade. Ou seja, esse P aqui, você vê para todos os íons, é a permeabilidade relativa da membrana a este íon. E ele é relativa, então nós podemos definir, por exemplo, que a permeabilidade ao potássio é 1. E aí a permeabilidade ao sódio vai ser uma fração de 1. Ou posso definir que a do sódio é 1, e a do potássio vai ser muitas vezes a do sódio, e por aí vai. A questão é, no repouso, a membrana é muito mais permeável ao potássio do que aos outros íons. E por isso que o potencial de equilíbrio do potássio é o mais importante para a definição do potencial de repouso da membrana. Mas eles não são iguais, né? Agora, quando a gente olha para essa equação, a gente vê por que eles não são iguais. É porque, por mais que a permeabilidade ao potássio seja muito maior do que aos outros íons, a dos outros íons não é nula. Então, o sódio, principalmente, acaba contribuindo um pouquinho com esse potencial de repouso, por isso, ele não é exatamente igual ao potencial de equilíbrio do potássio, mas ele é um pouco mais positivo, ou seja, ele tende um pouquinho mais para o potencial do sódio, mas ainda fica muito mais perto do potencial do potássio. Certo? Então, para resumir, o que a gente pode dizer é que quanto mais permeável a membrana é para um dado íon, mais o potencial de membrana tende para o valor do potencial de equilíbrio daquele íon. Tá, eu acho que é essa dúvida que está na cabeça de vocês agora. Mas se o potencial de membrana no repouso não é o potencial de equilíbrio do potássio, e a membrana é permeável ao potássio no repouso, né? Então teremos um fluxo de potássio constante, que vai levar à perda de potássio da célula. Certo? Bom, mais ou menos. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Existem dois pontos para a gente considerar aí. Primeiro, a quantidade de íons que flui através da membrana associado ao estabelecimento de um dado potencial é muito, mas muito pequeno. E não é capaz de gerar alterações significativas num curto período de tempo nas concentrações. Isso pode ser calculado. E as alterações elas são muitas ordens de grandeza menores que a concentração do íon. Eu sei, eu tinha dito que não ia ter mais matemática, mas, gente, é só para vocês verem que para uma alteração aí mais ou menos de 15 milivolts, você precisa ter um fluxo muito pequeno por centímetro quadrado de membrana. Então, acaba que isso não altera significativamente. Mas, tá, aí você pergunta, as alterações não são significativas num curto período de tempo, mas se estendermos isso por muito, mas muito tempo, aí a célula vai perder potássio, né? Até que as concentrações fiquem diferentes e o novo potencial de equilíbrio do potássio seja igual a menos 65 milivolts, ou seja, se iguale ao potencial de membrana, que ele entre de fato em equilíbrio. Isso até poderia acontecer, quem sabe, se não tivéssemos um segundo ponto, né? Que é o transporte ativo. Ou seja, existem mecanismos ativos de transporte que consomem ATP e eles mantêm as concentrações iônicas da célula. A bomba de sódio e potássio é provavelmente a proteína de transporte mais importante em células animais. É ela que mantém os gradientes de concentração de sódio e potássio através da membrana plasmática. Como essa bomba move sódio e potássio contra seus gradientes eletroquímicos, uma fonte de energia é necessária. A energia para esse transporte, então, é proveniente da hidrólise de ATP. Outra característica da bomba de sódio e potássio é que ela transporta 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula. Então, nós podemos dizer
que, como ela leva um desbalanço de carga, ela é dita eletrogênica, ou seja, ela induz a formação de uma corrente elétrica líquida que também produz um potencial elétrico. Só que esse potencial elétrico, esse efeito eletrogênico da bomba, raramente contribui mais do que 10% para o potencial de membrana. Então ele não é significativo na maior parte dos casos, tá? Como no caso da bomba de sódio e potássio, a energia que move os íons contra seus gradientes de concentração vem diretamente das ligações de fosfato de alta energia do ATP, esse tipo de transporte é um exemplo de transporte ativo primário. Se temos o transporte ativo primário, ali como uma bomba de sódio e potássio, nós também vamos falar um pouquinho aqui sobre o transporte ativo secundário. O transporte ativo secundário, então, ele utiliza energia do ATP indiretamente. A energia potencial armazenada no gradiente de uma substância é utilizada para mover outra, contra seu gradiente de concentração ou contra o gradiente eletroquímico. Então, nesse caso, o gradiente de sódio gerado pela bomba de sódio e potássio vai ser aproveitado por esse carreador e acabar sendo utilizado para transportar glicose. Então, é como se a glicose viesse na carona do sódio que quer entrar na célula. Bom, pessoal, esse vídeo é basicamente isso. Então, com isso, nós terminamos aqui nossa segunda aula, que é sobre o potencial de repouso. E nos vemos em breve. Tchau!